Hoje eu tava aqui pensando no tipo de influência que um adulto é para uma criança, ou que uma pessoa mais velha é para uma criança. E aí eu parei para pensar, caramba, a criança repete tudo que uma pessoa mais velha faz. E tudo que ela tem hoje é fruto de algo que ela viu. Como por exemplo, se você se estressa com alguma coisa muito pequena, a criança, ela começa a se estressar com aquela coisa pequena. Se uma pessoa começa a fazer coisas boas, a criança começa a fazer coisas boas. Se você come bem, a criança começa a comer bem. E isso veio com uma reflexão hoje. Não por... Eu lembrei simplesmente porque eu tenho crianças no meu meio, assim. Conheço várias crianças no meu meio. Não as que eu atendo, mas as que eu tenho como família, amigo, enfim. E uma vez eu tive uma experiência de uma criança que eu conheço, que ela estava assistindo um vídeo, e esse vídeo era relacionado a pessoas perfeccionistas, que era um desenho que saía torto, ou uma linha reta que saía torta, ou cores que estavam de forma desalinhada, uma coisa assim. E aí ela pegou, me mostrou e fez: olha só, que agonia, né? Não dá muita agonia. E eu parei para pensar, de onde foi que ela tirou isso? De onde foi que ela viu isso? Como foi que isso começou? Assim, sabe? E aí eu lembrei. Essa criança, ela tem uma amizade com umas crianças um pouco mais velhas que ela. E essas crianças assistem esses tipos de vídeos. E ela viu essas crianças fazendo isso. Eu falo isso porque eu conheço o meio que essa criança vive. E aí eu parei para pensar nisso, sobre as influências de um adulto para uma criança. E aí eu tava me lembrando dessa situação e eu fiz, poxa, se uma criança ela repete tudo que uma pessoa mais velha faz, por que a gente continua fazendo? De onde é que veio isso? Essas crenças dos nossos de nós como adultos, antes de sermos adultos, da nossa de nós nos tornarmos adultos. Eu fiquei pensando nisso e caramba, não tem pra quê a gente ter esse tipo de atitudes, esse tipo de formas de lidar com as coisas, sabe? Dá pra gente parar, dá pra gente perceber. Dá pra gente perceber quando a atitude ou a situação não é nossa, que não faz parte da gente, mas que a gente acaba tomando pra gente. E dá pra gente parar também. Dá pra gente perceber, fazer, não, isso aqui, por que eu tô fazendo isso? Por que isso é tão chato pra mim? Por que isso não tá fazendo... Por que eu estou irritado por causa disso? Por causa de uma coisa tão pequena, sabe? Então, dá pra parar. Só basta a gente querer. Só basta a gente perceber o que é e por que é. E quando você começa a perceber o porquê, aí você começa a se policiar de que não, isso aqui não tem sentido eu tá
me comportando dessa forma, tá pensando dessa forma, tá me desgastando dessa forma, pra pensar nisso, ou pra agir dessa forma, ou pra me irar dessa forma. Então, vamos começar a se policiar e a observar aquilo que não tem sentido a gente tá fazendo, ou tá pensando, ou tá vendo, porque tudo que a gente vê, tudo que a gente escuta, tudo que a gente faz remete a algo, porque somos influenciadores de alguma pessoa, de alguém, e essa pessoa nos observa a todo momento. E também vamos melhorar para nós e também melhorar para que os outros consigam ver algo de bom na gente, algo de se basear, algo para se olhar, algo para se perceber de bom. Como eu falei no vídeo anterior sobre o que a gente vê, o que a gente escuta, o que a gente fala, acaba sendo tóxico para nós mesmos. Então, se uma pessoa, ou se você mesma tá tendo esse caso de tá diferente, então isso também te machuca. E machuca o outro que tá perto de você, que tá na sua casa, que tá na sua família. Então, vamos lá. Que tipo de pessoa você quer ser? Quais são os seus gatilhos? Quais são as suas crenças que mais te fazem perceber que não é seu? Que te fazem se irar consigo mesmo, se irar com tão pouco, se irar com uma fala, com uma escuta, enfim. Que tipo de gatilho, que tipo de crença que faz com que você seja tão tóxica consigo mesma? Que você tá intoxicando até uma criança. Porque ela percebe que você faz aquilo porque é daquele jeito. Mas muitas vezes não é. Porque como mulher, eu sei que você quer o melhor para sua família. Como um esposo ou homem, você quer o melhor para sua família. Mas a criança, ela não sabe o que ela quer. Ela não sabe. Então a gente ensina para ela a melhor forma. E não deixar essas coisas pequenas fazer com que elas se estressem assim de uma hora para outra. Aprender, ensinar a ela a acalmar os ânimos. Ensinar que não é aquilo que ela tá vendo, que aquilo dali é besteira. Que aquilo ali muitas vezes até não faz sentido ela ficar irritada com aquilo. Então lembre-se, seu comportamento gera uma influência para com a criança. Tanto ela quando está nessa fase de criança, quando ela vai para a adolescência e quando ela vai para a fase adulta, até quando ela sai de casa. E aí aquilo vai junto com ela e ela não sabe por quê. Mas você sabe por quê. Porque você não olhou para isso, para uma simples besteirinha. Que muitas vezes essa simples besteirinha foi colocada de uma forma que a sociedade mesmo fala pra gente que aquilo dali é ruim, que aquilo dali é... E pense, como você gostaria que seu filho lidasse com aquilo? Ou como você gostaria de lidar? Que a criança ela não sabe de tanta coisa.
ela sabe de muita coisa. Tem coisa que a criança sabe mais que a gente. Mas tem outras coisas que ela ainda está aprendendo. Assim como a gente também aprende todos os dias. Então, vamos olhar para isso. Porque muitas vezes a sua irritação, o seu gatilho, a sua crença está machucando a sua criança, sua família e a sua casa. Então, isso não é bom. Então, olhe um pouquinho para você.